mais palavra, crescendo na graça e no conhecimento da glória de Deus, da glória de Deus. Pode mais. A paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus. Pode mais palavra na área, mais um episódio, mais um convidado, mais um podcast de grande relevância no reino de Deus. Quem é que vem hoje aí, Douglas? Para honra e glória do Senhor, nosso amigo Pastor Renato. Pastor Renato Vieira. Palmas para Pastor Renato Vieira. A ele toda honra, toda Glória a Deus, né? Pastor, professor, teólogo, estudante de direito, em breve advogado. Tá acabando, graças a Deus. Né? É tá isso aí. certo. E é um prazer estar aqui nessa noite, mais uma Bem-vindo, oportunidade que Deus nos deu, né? Podemos estar aqui e espero que seja de grande valia e edificante para as pessoas que vão estar nos acompanhando, que a gente possa aqui conversar de uma maneira bem descontraída, trazer elucidação, trazer crescimento e edificação, né? Sobretudo. Que seja uma bênção para todos nós. Sim, nosso assunto hoje é pesado, né? Nosso assunto é pesado, polêmico. Vamos falar de algo que eu tenho certeza que você ouve todo dia que você vai na igreja. A volta de Jesus, escatologia, fim dos tempos. Tema bonito, tema polêmico, tema sempre foi, né? extremamente relevante, que nós vamos aqui ter um prazer de conversar. Pastor, estamos nos últimos dias, nos fins dos tempos? Olha, pontapé inicial, fala aí. É uma pergunta que parece muito simples ou óbvia, mas é uma pergunta importante de se fazer, de se pensar. Se a gente for analisar teologicamente, os últimos dias começam, de verdade, quando Jesus efetivamente começa o seu ministério. Lá na carta de Hebreus fala que Deus outrora falou através de seus profetas e patriarcas, e mais nesses últimos dias através do Filho. Então, se a gente for considerar uma visão, obviamente, teológica e aquilo que está no discurso bíblico, os tempos do fim começaram quando Jesus efetivamente iniciou seu ministério. Mas é óbvio que processos foram acontecendo no avanço da sociedade, da humanidade e dos dias, dos tempos em si, que hoje claramente se percebe que muito daquilo que fora dito pelos profetas e, sobretudo, por Jesus, está patente diante de nós, acontecendo é o cumprimento das Escrituras ali em loco. A gente está acompanhando mudanças, não apenas na geopolítica mundial, mudanças estruturais, percepções da vida cotidiana e o que tem acontecido, inclusive dentro já de uma perspectiva psicológica, emocional, onde o ser humano tem se transformado, mudado os seus valores, as suas perspectivas. Então, isso demonstra claramente que o relato bíblico, principalmente, e eu entendo que o principal deles, que é o próprio relato do Senhor Jesus lá em Mateus 24, né, e se repete em Lucas 21 e Marcos 16, essas realidades e apontando para um contexto que, no primeiro momento, foi um contexto muito próximo daquela realidade, mas olhando o contexto como um todo, olhando o discurso como um todo, a gente vê algo que Jesus fala e que tem acontecido de forma clara nos nossos dias. Então, sim, nós estamos vivendo esses últimos dias. Está aí diante de nós. Nos aproximando, né? Nos aproximando cada vez mais, né? Você vê que características da sociedade, características do ser humano nesses últimos tempos têm sido claramente revelados, demonstrados. Sim. Guerra, rumores de guerras, a inquietação, o homem insaciável, né? Não se contentando consigo mesmo, vivendo guerras internas intermináveis, né? Violência chegando às raias da insuportabilidade, né? Em todos os setores da sociedade. Nós estamos vivendo uma guerra atual. A gente tem que parar para pensar que vai fazer quase 3 anos, né, de uma guerra entre 2 países, né?
o conflito que tem acontecido na faixa de Gaza, que se arrasta por Tem tempos até e mais. tempos, o que Mais tem 3 anos. acontecido e quase não é falado na mídia, na grande mídia, o massacre contínuo e sistemático de vilas e vilas de moradores cristãos na Nigéria pelo Boko Haram, que é um braço do Estado Islâmico. Está acontecendo agora isso. Então, e fora os problemas setoriais da nossa sociedade, o Rio de Janeiro enfrentando essa crise com a violência, onde o crime organizado parece que dominou e tomou posse Cada de vez tudo, mais cada dia organizado. mais organizado, e o Pois poder é. público cada vez mais desorganizado, brigando entre si, sem comunicação, né? E eu até interessante, só abrindo parênteses, eu participei agora essa semana de uma palestra sobre segurança pública num contexto municipal, e aí a gente descobre que o que tem que acontecer não está acontecendo, porque acaba sendo apenas uma repetição de contextos, de falas, e que na prática não tem acontecido. Enquanto não houver um pouquinho de deixar de lado a vaidade, comunicação entre os entes federativos, isso não está acontecendo. E Só a fica no violência papel só e está dentro das salas. fica no papel, tem há muitas boas ideias, mas na hora da praticidade da coisa não acontece. Então a gente está vivendo isso. Mas isso não começou agora, isso processualmente vem acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente olha no discurso bíblico, Jesus falando sobre terremotos, guerras e tudo mais, sempre existe um terremoto? Sim, mas não como de alguns anos para cá. Guerras sempre existiram, mas não como de alguns anos para cá. A maldade do ser humano. A sempre maldade. existiu. A gente tem que considerar que a humanidade passou por duas grandes guerras e quase uma terceira guerra mundial no período da década de 80, chamada Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, na época, que eram as duas grandes potências. Então você vê que essas coisas têm só aumentado gradativamente. A Então, intensidade. intensificado. Então, assim, proporcionalmente, como que vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando mesmo. É a simbologia que a Bíblia dá das dores de parto, né? Que gradativamente vai aumentando, até que a criança venha. Então, isso claramente está acontecendo na nossa sociedade. É só a gente olhar e a gente perceber. Por isso que eu digo que a Bíblia é o livro mais atual do que o É mais atual do que o Jornal de o Amanhã. jornal, né, que agora não é um jornal, mas o periódico, que de vai ser amanhã, lançado, né? né? Que vai ser lançado amanhã. Porque quando você olha, parece que o texto foi escrito, sei lá, semana passada. Sim. E aquilo já tem uma história de mais de 2.000 anos, né? Aquele texto ali tem uma história de mais de 2.000 anos. É sensacional. É o Deus controlando todas as coisas e isso é fantástico. E o interessante disso é que, até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas vivem como se fôssemos eternos nessa terra. Ah, sim. Como se não estivéssemos vivendo os últimos dias. Exatamente. Vivem como se fossem eternas, como se o grande dia não chegasse. E não só dentro da igreja, a gente está como que falando de igreja, falando do evangelho, falando da palavra. A pessoa que está fora da igreja, que não é cristã, não é evangélica, a gente até espera isso, mas dentro da igreja viver dessa forma, sem se atentar, sem se resguardar, sem se preocupar, vamos dizer assim. Por isso que a Bíblia Com chama os de últimos louco, né? dias. Louco. São os loucos. Verdadeiramente são os loucos. Não fosse o fim não viesse, não fosse acontecer. E o argumento de muitos é que esse discurso sempre existiu, Sim. desde que eu me entendo por já viu isso? Sim, Desde que minha eu me avó já entendo por falava dentro, disso. gente. Só que se a gente analisar, e aí você citou a sua avó, né? As nossas avós, se elas hoje observassem a sociedade como está, elas não suportariam Sim. viver nessa presente ordem de coisas, porque aquilo que hoje nos espanta, para elas seria uma coisa impensável. Sim. Então, gradativamente, a iniquidade e a quebra dos valores tem sido intensificado de forma muito clara. Sim. Então, por exemplo, aquilo que para nós, que somos de uma geração, no meu caso, eu nasci na década de 70, em 73, eu tenho 52 anos. Não parece, tudo bem. Sim. Com essa cara de 25. Te dava 26. Opa, Você falou 25, dava 26. Né? 26 décadas. 26 décadas. Dava 26. Mas
nós nascemos numa época de mudanças sociais interessantes e crescemos vendo certas situações que, de alguma forma, a gente fomos nos amoldando. Sim. E hoje, quando a gente se depara com o que está acontecendo, é surreal. Sim. Quando você vê, por exemplo, uma adolescente de 15 anos, ou até menos, dizendo que para ela tanto faz se ela namora um menino ou uma menina, para ela é normal. Você está entendendo? Assim, não querendo entrar nesse mérito do assunto, eu estou falando que quebra de certos valores que outrora eram considerados e muito importantes, Quase que um crime, né? e hoje em dia estão sendo relegados à respeitabilidade dos mais velhos. A gente aprendeu assim. Sim. E hoje em dia você não vê isso. Você vê as famílias se fragmentando e, entendeu? É, a instituição ruim. A instituição sendo... E para nós é um escândalo. Que dirá para as nossas avós? Sim. Essa situação realmente, isso é um sinal, É um sinal claro, né? né? Essa degradação moral que o homem tem enfrentado, isso tem sido de fato um dos sinais, um dos grandes sinais da volta de Cristo. Mas vamos lá, vamos polemizar aqui. Vamos polemizar, né? Quando se fala de escatologia, de fim dos tempos, existem algumas linhas teológicas, né? Por incrível que pareça, nós não somos, nós que eu digo igreja, né? Nós não somos unânimes. Uma posição a gente una. não pensa igual. É. E aí, qual é a visão que o senhor defende? Qual é a visão que você acha mais bíblica? Qual é a visão escatológica que você levanta a bandeira aí? Então, eu até brinco, né? Eu tenho um amigo que diz assim que todo novo convertido ou aquele que começa a caminhada cristã e começa, de alguma forma, a ter contato com o assunto sobre a volta de Jesus, a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, né? Certo. Acaba enveredando para um caminho do pré-tribulacionismo, né? Vamos explicar. E eu vou explicar o que é isso. O pré-tribulacionismo é a linha teológica de pesquisa sobre a escatologia que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que Jesus vai voltar antes desse início da grande tribulação, segundo a teologia mais ortodoxa, em torno que você vai fazer o período de 7 anos. Então, Jesus voltaria antes para arrebatar a sua igreja e ao final da grande tribulação, né, ele voltaria com a sua igreja visivelmente diante de toda a humanidade. Então, seria uma vinda secreta. Uma vinda secreta somente para a igreja. Passa 7 anos. E a igreja seria preservada dessa grande tribulação, que seria um período terrível da história, mais do que aquilo que a gente está vivendo, né? Em diversos setores. Maçarico no último, né, que a gente está argumentando no último, aqui. Né? É verdade, no último. E ao final desse período de grande dificuldade, de grandes anomalias e tudo mais, Jesus voltaria com a sua igreja. Então, daí que se tira a ideia que a gente vê nos filmes. Isso, e aí... É daí que se tira a ideia das canções, que o pessoal está do teu isso lado. E essa visão pré-tribulacionista, ela ficou muito famosa no final da década de 80, Sim. quando o Tila Halle, que era um escritor americano, lançou uma série chamada Deixados para Trás, Certo. que era uma série de livros que tinha, obviamente, nomes fictícios, mas era baseada nessa visão escatológica. Então, tinha lá, cada capítulo era um período dividido de todo esse processo. Então, falava do anticristo, falava do arrebatamento e tudo mais. E esse livro ficou tão famoso que se tornou filme. Né? Virou filme, teve 3 versões do filme e agora, recentemente, teve uma versão, inclusive, com o ator Nicolas Cage, né? Fazendo o papel de um piloto de avião. E é óbvio, né, que essa ideia né? Não, ele ficou. O Ele ficou. ficou. E essa visão foi uma visão extremamente difundida, né? Cresceu muito no Brasil. Era uma visão oriunda da teologia pentecostal
norte-americana, É o que a maioria das pessoas né? acredita. Veio para cá e trouxe esse Brasil contexto, abraçou, né? principalmente igrejas mais tradicionais do campo pentecostal, como a Assembleia de Deus, tudo mais. A própria Igreja Universal tem essa visão como uma visão parâmetro de crença. Então é que recentemente na novela Apocalipse foi baseada nessa visão, Sim. né? Passa a ser meio que um copia e cola, né? Então, dia um aluno perguntou se o anticristo, o nome dele era Ricardo Montana. Eu falei, não, aquilo ali é apenas ficção. Mas leva ao pé da letra, né? Leva ao pé da letra. Então, essa visão foi a visão que nós, de alguma forma, porque eu comecei a caminhar com Cristo em 97. E foi a primeira que eu tive contato. Logo. Então é a visão que predomina no Brasil. Que predomina, ainda predomina no Brasil, principalmente nas igrejas de vertente pentecostal e algumas neopentecostais. Mas já vi muitas pessoas dizendo que mudaram de opinião. Aí que está a questão. Quando você começa... Vamos chegar lá, e aí, quando você começa a ler livros, a estudar a escritura... Peraí, vamos por aquilo que eu sempre costumo dizer. Você quer saber sobre a volta do Senhor? Vamos ver o que ele diz sobre isso. Sim. Vamos começar o que Jesus, não o que alguém... Não, vamos... Ele. Ele é o Senhor. Então, vamos ver o que ele fala no discurso profético de Mateus 24. Então, esse copia e cola é da... Vamos lá, vamos ler todo o discurso, vamos ler. Aí a gente leu Mateus 24, depois lemos Marcos 16 e Marcos Lucas 13, 13, perdão, e Marcos 13, isso, e Lucas 21. Que são os mesmos, é o mesmo contexto, no caso é o mesmo discurso com contextos diferentes, né? Por exemplo, o que Jesus fala em Mateus 24 não tem uma ordem cronológica de acontecimentos, mas quando ele fala em Lucas 21 já tem uma ordem cronológica de acontecimento. Então, perceba, mas é o mesmo discurso. E aí a gente se depara, porque aí você tem que fazer a pergunta, peraí, se Jesus vai voltar secretamente para a igreja, isso tem que estar escrito em algum lugar. Será que ele falou isso? Vale o que está escrito. Será que realmente ele citou em algum momento e a gente não percebeu? E aí você lê, relê, lê e não vê nenhuma citação. Nenhuma citação. Ao contrário, ele diz, depois da tribulação daqueles dias. E não faz nenhuma menção de que a igreja será preservada de tal fato, de tal momento. E aí, obviamente, você vai para Apocalipse capítulo 1, que diz lá, eis que todo olho verá. Você vai para Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus e os varões que são os anjos, vocês estão olhando para o céu. Por que vocês estão olhando para o céu, varões galileus? Este Jesus que subiu, da forma como viste, descerá. Ou seja, visivelmente. Falei, opa, então o arrebatamento secreto está difícil. Mas diz lá em 1 Dias que vem como um ladrão, 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5. Só que o texto ali está dizendo, eis que vem como ladrão para quem? Para a igreja ou para o sistema? Para o mundo? Para aqueles que não acreditam? Para o que a gente está vivendo aí? O mundo afastado de Deus, o mundo pagão, os incrédulos, ele vem para quem? Como um ladrão. E aí você vai juntando, fazendo estudos, e aí a gente vai descobrindo que, por mais famosa que seja, por mais, de alguma forma, difundida, essa doutrina que diz que Jesus vai voltar após a grande tribulação, isso, consequentemente, o arrebatamento da igreja seria antes, tem muitos pontos de falha. Eu peguei aqui um texto rapidamente, Douglas, só para embasar exatamente o que você falou. Isso. Quem nos acompanha aqui, nossos ouvintes, podem abrir em Mateus 24, verso 29. É esse texto aí. Que ele diz exatamente assim, eu vou ler, né? Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas
cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem fazendo o quê? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí fiquei uma pergunta aí. Perceba que na volta de Jesus, movimentos em toda a criação, sinais no Todas as céu. nações, Isso é algo visível. Sim. É algo que vai a todos os povos. que todos vão ver. Não tem nada de secreto nisso. Não tem ninguém. Não tem nada aí de oculto nisso. Sim. Então, fica difícil a gente sustentar com esse texto. Talvez esse talvez seria, se fosse o caso, o Não tá único especificando texto. ninguém. Se fosse citar um texto, este é o texto a ser citado para provar que a igreja e que a volta de Jesus será algo visível e que a igreja, segundo o próprio Senhor, vai passar E é bem claro o texto. pelo esse período de grande tribulação. Porque, na verdade, eu ouvi isso de um amigo professor e falar assim, que como essa doutrina foi, assim, de alguma forma formulada na cátedra americana, nas universidades norte-americanas e com alguns dos pensadores e teólogos da época, né? O que o senhor acha, pastor? Que Eles não gostam de passar por tribulação. Isso- Então, formar é isso isso aí, que eu não, imagino, americano não corre. Então, vamos tentar tirar. E assim, eu imagino parece piada, mas é um pouco essa realidade de como assim a igreja passar pela grande tribulação? isso. É. Entendeu? Então, enfim. Eu imagino isso de, poxa, não, por que a igreja, por que um Deus que nos ama, um Deus que entregou seu filho para nos salvar, nos preservar, permitiria que nós passássemos por tribulação? Porque também é um problema de o sentimento terminologia. do ser humano de não Por exemplo, querer ira passar. Né? e grande tribulação. Eles confundem ira com grande tribulação. Eu ia tocar nesse assunto É. agora. Pegando aqui a fala do Douglas, porque assim, nós temos a ideia, nós que eu falo, seres humanos, Sim. de que amar é poupar de É. todas as Isso. coisas. E, biblicamente, isso não é verdade. Não é verdade. Porque se fosse verdade, os próprios apóstolos seriam poupados de Todos, muitas coisas que né? eles viveram. As mortes deles, O próprio apóstolo Paulo, né, que é o grande teólogo do Novo Testamento, se você pegar a vida de Paulo, Meu Deus. chega a dar vergonha quando a gente reclama de alguma coisa que só a gente passa pancada, aqui. só pancada. Sabe? É Que surreal, né? o que esse camarada passou, eu acho até engraçado algumas falas que ele tem, né? Nessa nossa leve, momentânea Grande tribulação. Eu fico tribulação. olhando, meu Deus. Sabe? O camarada foi escoteado, naufrágio, dado como morto, apanhou, foi preso. Então, diversas coisas aconteceram com ele e Deus ali com ele, sustentando a fé dele, Sim. sustentando ele ali. E outros irmãos, quantos mártires, o que falar de Estevão? Nossa. Estevão foi morto, apedrejado. Aí cara. todos os cristãos e todos os apóstolos, todos eles, e aí obviamente a tradição bíblica, a tradição teológica e histórica diz que o único que não morreu como Marte, né, foi João, João, né? morreu, Sim. mas sobretudo passou por uma questão antes, no período lá ainda em Patmos, foi mergulhado num tonel de óleo quente, né? Enfim, e não morreu. Mas, tirando esse fato, eu fico imaginando como ele deve ter ficado, seu corpo e tudo mais, enfim. Porém, todos os outros apóstolos sofreram martírio. E martírios terríveis. Então, a gente tem essa ideia, né? Que não, Deus me ama, vai me poupar, não vai permitir com que eu sofra, com que eu venha padecer, E assim, ao longo da história, não é bem assim, né? Muitos homens fiéis, muitos homens piedosos, muitos homens de Deus, homens, quando eu falo homens e mulheres, Sim. cara, foram mortos. E hoje isso acontece também. Você estava A falando gente aqui citou aqui no início, né? Está Exatamente. acontecendo agora. Hoje, pessoas no Mas- mundo inteiro. Não é de hoje, já vem acontecendo. Está acontecendo na Nigéria, aconteceu recentemente na Coreia do Síria, Norte. Coreia do Norte está sempre acontecendo, países mais lá do leste europeu, da Ásia, países da perseguição a membros, né, a discípulos de Jesus, acontece todos os dias. E esses irmãos continuam
fiéis, continuam servindo ao Senhor, continuam divulgando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Quer dizer, isso sempre aconteceu na história, em graus maiores e menores, isso está acontecendo até Então, hoje. seria até muita prepotência da nossa parte, né? Igreja, vamos falar de nós aqui, né? Na Valha da Carne, como o pastor Raimundo costuma falar. Na Valha da Carne, seria muita prepotência nossa achar que nós somos melhores do que esses irmãos. Esses irmãos já passam por isso e permanecem. Não, a gente não, que isso, Deus não vai deixar, não. E assim, Jorge e Douglas, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, e causando aqui um pouquinho de polêmica. Sim, espaço é pra Você isso. olha a igreja do primeiro século, e não só a igreja do primeiro século, porque a igreja, os pais apostólicos e a igreja subsequente também eram muito fiel e focada na sua obra, no seu chamado. Você vendo que em 21 séculos de história da fé cristã, né, você vê que a igreja passou por momentos muito difíceis, mas talvez hoje a maior dificuldade da igreja não é aquilo que necessariamente vem de fora, é o que está acontecendo dentro. Sim. E você percebe que, historicamente, os momentos de maior crescimento e avanço do evangelho foi debaixo de perseguições. Primeiro lá dos judeus, dos romanos, e houve o espalhar do evangelho naquela cultura, a diáspora. Né? Então, os discípulos iam fugindo e pregando. E nos momentos onde a igreja, de alguma forma, teve uma certa tranquilidade, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas boa parte do movimento evangélico sofreu com problemas oriundos de algo vindo de dentro. Então, por exemplo, qual é a questão hoje? Qual é o maior desafio da igreja hoje? No sentido, são as perseguições? São as calúnias? Não. É o que acontece no meio, dentro. É a frieza, é a falta do compromisso com Deus, é colocar o homem no centro e tirar Jesus do seu lugar de honra, é a vaidade, é a presunção, sabe? É o que estão fazendo com o nome de Jesus, no sentido de causar. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê cada coisa assim absurda, né? Atribuída a Deus, quando na verdade você não vê base para tal coisa. Então, assim, eu não sei, obviamente, e aí assim, a gente não pode ficar aqui conjecturando, mas eu penso e eu acredito que haverá um avivamento antes da volta de Jesus, mas não um avivamento como muitos apregou, que é um avivamento de sinais e maravilhas poderosos e tudo mais, mas um avivamento de essência, de voltar à essência perdida, de fazer a igreja chorar novamente, derramar lágrimas, dobrar os seus joelhos e voltar à essência do evangelho que se perdeu com o tempo, que se perdeu com as coisas que foram dadas, que ela perdeu talvez a veemência da evangelização e, sobretudo, do trato, do amor, do cuidado, do acolhimento. Eu penso que Deus vai trazer a igreja brasileira para esse ponto antes, porque a gente fala muito de avivamento e, recentemente, a gente viu alguns movimentos do Espírito em alguns lugares do planeta. Albert, recentemente, foi muito famoso. Pessoas saíram daqui, foram para lá. Eu vi, na época, porque é uma coisa que surgiu de uma maneira muito espontânea, dentro da biblioteca, sim, tocando violão, daqui a pouco estava acontecendo um movimento de fé. Eu vi brasileiros saindo daqui para lá, com a bandeira. Mas o que Deus fez para Albert, fez para Albert. E eu penso que o que Deus vai fazer para o Brasil é efetivamente para o Brasil, para a igreja brasileira. Uma necessidade específica. A igreja brasileira tirou Jesus do seu lugar de honra. Eu falo isso com muito temor, mas é fato. Há muito a vaidade humana, muito centrado no homem, muitas estrelas do mundo gospel, gente querendo se auto-vangloriar, se vangloriar, né, aparecer mais do que deve. E aí eu não estou dizendo que Deus não deu à igreja. Deu.
as instrumentalidades, mas eu penso que essa realidade, que também tem muito a ver com o fim dos tempos, porque Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria, e não é só um amor relacional, é um amor no sentido geral, ou seja, no sentido, na essência da palavra. A falta de visão, a falta da essência do Evangelho. Então, assim, eu penso que o que vai acontecer, e vai, porque se a gente perceber que aquela igreja que andou com Jesus, viu os milagres, teve a gerência e a gestão, numa linguagem mais moderna, dos apóstolos, passou por grandes perseguições e se manteram firmes, não perderam a sua essência, o que dirá da nossa? Entendi. Pegando um gancho aí, pastor, o que o senhor acha que vai ser a grande tribulação e como a igreja brasileira, nesse contexto atual, passaria? Como ela se comportaria? Olha, eu vejo assim, a grande tribulação é o que as escrituras dizem o que vai ser, né? Jesus falou que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria, mas por conta dos escolhidos. Aí tem gente que quer forçar, né? Os escolhidos aí é Israel. Quer dizer, os escolhidos aí, a igreja, os escolhidos. Sim. Então, assim, a grande. O povo de Deus, o povo de Deus. Judeus e cristãos, e não judeus. Judeus conversos, porque se a gente pensar no que tange a restauração de Israel, enquanto como nação, como Deus deseja, ainda não é uma realidade. Então, hoje o judeu precisa de Jesus. Sim. Como qualquer outra pessoa Exatamente. no planeta. Sim. Falar da restauração nacional é uma coisa. E aí você lê lá Romanos capítulo 10, 11, começando até do 9, 10, 11, 12, você vai ver isso acontecendo num período que não é agora. Porque quando a gente olha esse Israel que está lá, não é o Israel de Deus. Não é. Está totalmente afastado dos princípios e daquilo que Deus deseja. Então, assim, a grande tribulação será um momento terrível. Mas a igreja precisa, para passar por esse momento, ter uma estrutura renovada, uma condição renovada. A questão é, e aí é uma pergunta, será que olhando o contexto do movimento, e obviamente que dentro de todo esse escopo há os fiéis e sempre haverão os fiéis. Gente compromissada, gente que ama o Senhor, gente que ama o seu próximo, que prega o Evangelho, que estende a mão ao necessitado, enfim, eu não estou falando desse grupo, que sempre existiu, inclusive nos momentos mais difíceis da história. Né? Agora, olhando no contexto daquilo que a gente tem tido notícia, daquilo que é divulgado, porque parece que a mídia gosta de divulgar, às vezes, aquilo que parece um caos, né? Porque parece que essas coisas vendem. Da audiência. Da audiência. Então, olhando o movimento cristão evangélico brasileiro na atual conjuntura, há ou não há uma necessidade de um retorno à essência? Sem dúvida. Um fortalecimento. E a outra Nós nos pergunta. distanciamos muito, né? Será que essa igreja suportaria esse período da grande tribulação? Porque é a grande tribulação, não é qualquer tribulação. Inclusive a Bíblia fala que é um período terrível, Terrível. como nunca houve, desde que o mundo é mundo. E interessante, nunca mais haverá. Então, Exatamente. veja, é um Imagina período. o nível. Imagine o nível. Imagine a complexidade, porque não vai envolver só uma área ou outra área, vai envolver todo o planeta, todas as valências, né, digamos assim, Nos todas atingirá as emocionalmente, emocionalmente e espiritualmente. Você tocou num ponto Financeiramente. Você tocou num ponto interessante aí, que é importante a gente ressaltar, questões emocionais. Como a gente tem enfrentado isso frágeis. hoje, uma geração extremamente fragilizada, uma geração altamente informatizada, porém com vazios na alma do tamanho do Glen Canyon. Dificultou um pouquinho e não quero. Então, Uma perspectiva... nessa narrativa, assim,
grande tribulação começando amanhã já era pra gente, né? Porque a gente não tem essa estrutura. A gente que eu digo, estou generalizando. A igreja brasileira, né? Como a igreja brasileira? Porque, veja, e a gente tem percebido isso. Raiz muito rasa, né? É uma extensão, é uma extensão considerável com pouca profundidade. Um oceano com um palmo de profundidade. Isso, você né? vai andando, a água não sai daqui. Sim. Certo. Quando você olha, a praia está longe, mas você já andou. Sim, não sim. vem. A gente pode ilustrar como uma árvore. Isso. Bateu um vento forte, não tem raiz tem raiz. profunda, Não tem raiz. vai tombar. Vai para o mar, né? Por isso que o coqueiro na beira da praia, o vento vem, ele fica balançando, mas não cai porque as raízes são profundas. Sim, né? Ele até balança muito, né? Mas não quebra, não é tirado da terra. Então, assim, essa é uma realidade do movimento evangélico brasileiro, que não é uma coisa que começou agora. Isso só veio se desenvolvendo com o passar do tempo. As nossas mensagens mudaram os contextos. Há muita psicologia e mensagens que mexem com o ego humano. Você pode, você vai vencer. Que faz com que essa geração se prepare para as coisas boas, porque as coisas boas acontecem sim. E não é que eu sou contra, seja contra a mensagem que, de alguma forma, gere uma fé boa dentro de si. O problema não é esse. O problema é saber que Jesus é o centro de todas as coisas e o centro da nossa vida, independente da circunstância que eu vá passar, que eu vá viver. Essas mensagens Será que eu estou pronto para, por exemplo, se uma arma estiver na minha cabeça dizendo nega a sua fé, eu vou te matar, e você vai dizer, pode me matar. Porque isso que eu estou falando é realidade em locais, em sociedades da qual a gente citou aqui. Uma arma na cabeça do filho, nega, senão eu vou matar E aí? ele. Será que a igreja brasileira, porque essa que é a grande pergunta, na verdade é uma pergunta retórica, está preparada para isso? Sim. Isso. Porque, veja, os nossos irmãos do passado receberam como premiação serem devorados nos coliseus. Serem incendiados em Roma. E hoje o prêmio é troféu. Tem alguma coisa errada nesse processo. Tem alguma coisa errada que não está certa. Não é isso. Veja, eu não estou dizendo, e eu também sou radicalmente contra aquela visão A teologia do sofrimento. do sofrimento. Eu tenho que ser. Não. Eu estou dizendo que os valores essenciais têm sido deixados de lado. Sim. Que você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser uma pessoa que tenha acesso, reconhecimento Né? sem perder valores essenciais. Sim. Sem fazer daquilo um fim em si mesmo. Sim. Inclusive, a grande tribulação ela vai ser liderada por um sujeito que a gente vai falar aqui agora. Né? O anticristo. Né? Ele vai estar no comando e muitas pessoas até reforçam a ideia de não ter a igreja aqui, porque o anticristo... Por causa do anticristo. Isso, né? Que haveria um choque ali, o anticristo não iria prevalecer. O que você me diz aí? Você acha que ele já está sentado no trono, já está aí? Eu acho não é assim, mais uma coisa, porque sempre foi alguém, né? Foi sempre alguém. Foi o Trump, foi o Papa. Vamos para trás, né? Todos os imperadores romanos foram considerados anticristo. Principalmente, eu cito aqui talvez um dos 4 piores, né? Na história do Império Romano. E assim em ordem, né? Calígula, Nero, Domiciano e Diocleciano. Os 4 piores. Só gente, mas gente na mesa, boa. só gente boa. Né? Gente, sabe, assim, foram os períodos, esses 4, onde a igreja mais sofreu. Você pode citar Nero aqui e Domiciano. Domiciano, um período onde João estava ali preso na ilha de Patmos por conta de sua fé. E Nero, no período fogo em Roma e no período do governo de Nero, tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados. Pedro crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, e Paulo decapitado. Então, se você pegar todos eles naquela visão, na visão da igreja, eram considerados anticristo. Porque o que é um anticristo? É alguém anticristo, anticristão, anti os valores do Cristo. E o espírito do anticristo já permeava aquele tempo. A ideia daquele... Judas fala sobre isso, na carta de 1 Pedro fala sobre isso.
Agora, eu entendo, porque aí você lê Daniel, você lê o próprio livro de Apocalipse, você lê 1ª, 2ª Tessalonicenses, você entende que o discurso ali aponta para uma figura, um homem, uma pessoa. Porque há uma linha de pensamento, nessa linha teológica de estudo da escatologia, que é o amilenismo, que diz que não haverá um milênio literal, o reinado de Jesus de 1000 anos na Terra, visível a todos, mas que o milênio, na verdade, já existe, já está acontecendo e aconteceu com a ressurreição de Jesus, que Satanás já está preso e que o anticristo necessariamente não seria uma figura, um homem, mas seria todo um sistema de valores distorcidos e que iam, de alguma forma, tentar solapar a mensagem cristã, os valores judaico-cristãos. Só que quando você vai para a Escritura, você percebe que até para entender que o anticristo vai surgir um homem, ele também vai precisar de um sistema que vai dar um respaldo. Um suporte econômico, social e um suporte religioso. Só que por liderança dele, né? A liderança. Então, eu entendo, estudando a Escritura, que vai ser uma pessoa. Agora, quem? E aí entra, já foram vários, os imperadores romanos, os conquistadores muçulmanos, islâmicos, os papas, e aí, mais recentemente, algumas figuras da política mundial. O Erdogan, presidente da Turquia, Donald Trump, Emmanuel Macron, que ficou, inclusive, famoso, Jared Kushner, o genro do Trump, e agora, mais recentemente, o filho do Trump. O filho do Trump. É o do momento. Então, cada hora surge um candidato. Alguém de destaque. Inclusive, já colocaram nesse bojo aí a figura do Bolsonaro e do Lula. Tem que colocar, né? Porque tem que ter esse extremismo até nisso. Então, vocês veem e entendem que sempre surgirão nomes. Eu entendo que essa pessoa já está sendo preparada, já não é de hoje. Eu entendo com o que tem acontecido, que essa pessoa já está no nosso meio, sim, porque ninguém surge de uma hora para outra e toma o poder de forma que envolva o mundo todo, se for um processo lento. Não, já está havendo conversações a respeito, porque a gente vai lembrar que muito recentemente, antes, inclusive, do falecimento do Papa Francisco, ele comentou sobre uma questão sobre um governo mundial. E eles denominam isso como nova ordem mundial, que é um discurso antigo, que veio lá da época do Nova Era, que ficou na boca de presidentes norte-americanos, o Bush, o Reagan, o Obama. Tem uma agenda direcionada há uma a isso, agenda, a moeda, porque a moeda. Hoje você vê que a tecnologia é possível dar condições de não mais. E isso está acontecendo. O papel, moeda, o dinheiro em espécie está sumindo. Você não mais encontra. Hoje é o quê? É Pix. Você não tem mais. Inclusive nos bancos, os bancos hoje não tem mais atendimento humano no caixa. Verdade. E quando você vai a um banco hoje, quando você precisa de dinheiro em espécie, você tem que ligar antes para o banco preparar, porque não tem mais dinheiro no caixa. Eu preciso, até uma quantia não tão alta, por exemplo, R$1.000. Você tem que ligar para o seu gerente, para o gerente preparar antes, mandar alguma mensagem para ele, para você chegar lá e ter o dinheiro. Caso contrário, porque tudo é Pix. E o tal do chip, pastor, será que vindo? Então, essa questão do chip, a meu ver, que também a marca, já foi tanta coisa, né, na história, já foi código de barras, lá atrás, inclusive, oriundo de uma teologia muito americana, a questão da cor da pele, isso já teve, não sabia disso? Não, essa é nova. Que a cor da pele era a marca da besta. Então preto era a marca da besta. Isso naquela época da segregação racial lá atrás. Sério? Isso foi citado. E assim,
Olha como é que a sociedade ela vai... Eu já ouvi essa Marca da besta. teoria, pastor, baseada em Caim. Né? Porque quando a gente vê lá em Gênesis... Mas usando essa tese de Caim, eles trouxeram mais para uma coisa mais recente, tão absurdo. Uma das, que Deus Caim, fala para Caim, né, que deixou uma marca. Que quem tocasse nele ia se ver com Deus. Ia se ver né? com Deus, né? Ó, ninguém toca nele não, que isso aqui é comigo. Como é que as pessoas iam saber? Aí Deus pôs uma marca nele. Uma marca dele, E que essa marca é subjetiva. Subjetiva. Então a gente não sabe o que é. Aí para os teólogos das revelações... Começa a dizer que foi a cor da pele. Sério? Foi o negão, né? Ele se tornou um negão e assim, no mundo branco. Eu não sei no vocês, mundo branco, ele era eu um negão. gosto muito, gente, eu gosto muito de assistir, às vezes, alguns estudos totalmente fora do escopo, Fora da só para a caixa. gente ouvir A as criatividade, bobagens, a criatividade. A imaginação. Gente, imensa. eu vi um recente que disse, olha, gente, que João, o apóstolo, ainda está vivo. Sério? Porque Jesus, lembra que falou que quando Pedro questiona... Mora onde ele? Entendeu? Mas Como e que eu ele, vou prestar a casa? cuide de você, vai dizendo que ele... e que ele ficaria vivo até que a vinda de Jesus, lá no texto de João diz isso, que ele ficaria vivo até que Jesus viesse. Será Então, que ele assim, mora no Nova Iguaçu? vão criando. Porque aquilo que é muito é um tanto quanto nebuloso na Escritura, a gente não pode conjecturar e criar disso uma doutrina. Eu entendo que nossa aquilo que é criatividade revelado é para nós, o que é oculto cabe ao Senhor. Claro. Por isso que aquela questão do anticristo, né? Quem é o anticristo? Há sinais, Deus deixou alguns sinais. Mas quem é efetivamente essa figura? Ninguém sabe. Até que ele Agora, se a revelar. sociedade atual, ela é uma sociedade anticristã? Sim. Os valores, né, completamente A contrários. economia, a tecnologia está preparada para um governo mundial hoje? Está. A gente chama isso no estudo da escatologia de palco apocalíptico. O palco apocalíptico já está montado, só faltam os atores. Mas o palco já está montado. Já tá Agora, eu não posso. interligado. Outro dia me perguntaram, mas se for... Porque aí começa, né? Pega algumas características. Eu falei assim, o que Jesus mandou a gente fazer? Olhar os sinais. A gente olha os sinais. Não é só os sinais no tempo. Sinais na geopolítica. Vamos prestar atenção. Discernir, buscar Vamos discernir. buscar entender. Não é apontar, é ele. Eu Não, acho. calma. Né? Quando houve o ataque das Torres Gêmeas em 2001, lembra? Lembro, claro. Douglas estava garoto. soltando pico. Caiu a grande Babilônia. O pessoal começando dizendo que era um cumprimento de Apocalipse capítulo 17. A queda da grande Babilônia. Olha isso, gente. Então, você pode pegar fatos específicos e aplicar a teologia bíblica. Ela pode até, de alguma forma, parecer, se enquadrar, mas não é aquilo ali. É parte de um processo profético que vai acontecer na nossa história, na nossa vivência, na nossa existencialidade. Né? Não é eu vou pontuar, eu vou observar o que Jesus disse. Porque o principal sinal, e assim, no meu entendimento, os dois principais sinais, um já nós estamos vendo há muito tempo, que é a apostasia, que é o afastamento genuíno, deliberado da fé genuína, da fé cristã, da essência da fé. É o afastamento deliberado. Isso está acontecendo agora? Não. Começou a acontecer de forma estrutural desde o século IV. Mas hoje está claramente diante dos nossos olhos aí. E qual é o outro sinal? Ora, se um já tem acontecido e estamos vendo, o outro sinal é o aparecimento do anticristo. E Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses, que Jesus, sem que os dois sinais não aconteceriam. Ora, se já aconteceu o primeiro, o segundo vai acontecer. Se a igreja viu o primeiro, vai ver o segundo. Porque muitos dizem assim, não, nós seremos arrebatados, inclusive, antes do aparecimento do anticristo. Não é isso que a Bíblia diz. Exatamente o oposto. Isso não acontecerá sem que antes. Venha Então, a primeiro, a apostasia está aí. E assim, a apostasia começou lá atrás mesmo, né?
finalzinho do século II tal, e ganhou uma força muito grande quando no século IV o Império Romano se declara cristão em Constantino, e aí começam as mudanças estruturais, e isso veio passando para estar chegando até os movimentos mais novos, aí, enfim. Então, sempre a gente já dando alfinetada, né? Os nossos irmãos, a nossa visão aqui é pós-tribulacionista, né? Eu também compartilho da sua visão. Sim. Mesmo sendo, né, a gente vivendo no mundo pré, nós somos pós. Né? O mundo, Mas, aliás, a igreja pré. Mas o nosso mundo bíblico atual é muito mais pré do que pós. Se bem que essa visão tem sido, de alguma forma, difundida até por algumas figuras do nosso meio, que até tem muito respeito, que tem dado orientações e dado estudos e mostrado a respeito disso. Uma das teses que reforça o pré-tribulacionista em combate ao pós-tribulacionismo é ele dizer o que o senhor acabou de falar aqui. O pós-tribulacionismo não espera Jesus, espera o anticristo. Ele fala assim, Jesus não vai vir antes que venha o anticristo. Então, tu não espera Jesus, tu espera o anticristo. Quando Jesus... E eles tiram, segundo a visão deles, que quando você espera o anticristo, você tira a questão da surpresa. Você não é mais surpreendido. Por quê? Porque quando o anticristo aparecer, é só você contar 7 anos, Jesus vem nesse período aí. O que você me diz sobre isso? Tem a ver, não tem a ver? É interessante, esse argumento é um dos argumentos que eles utilizam por conta bastante. disso, por conta dessa ideia da surpresa. Sim. Mas assim, a igreja a iminência, a doutrina da iminência, né? Isso. Que pode ser a qualquer momento. Veja bem, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é comparado ao casamento judaico, onde a noiva encontra o noivo no meio do caminho. No meio do caminho. É Jesus vindo e a igreja indo. E essa simbologia do noivo encontrando a noiva, né? O fato do pós-tribulacionismo entender, baseado naquilo que é dito, que algumas coisas ainda têm que acontecer, não significa que ele esteja necessariamente esperando que isso ocorra para que se prepare para Jesus. Não, ele está preparado para Jesus. Sim. Mas é fator que, socialmente falando, algumas coisas têm que acontecer. Sim. Então, essa doutrina de iminência, de que você vai ser arrebatado, isso eu acho engraçado, que você vai ser arrebatado e a sua roupa vai estar dobrada. Porque é assim. Isso também não, você eu tirado, que ia ficar lá. vai ficar dobradinho. O anjo ainda vai dobrar a sua roupa, né? Tipo assim, vai tirar você e tudo vai. Aí, carro de governado, avião, enfim. Caso, o caos começa aí, né? Já viu, né? Em caso de arrebatamento, esse carro. O povo gosta de desastre, né? Então, sim, assim. Sim. E eu penso e entendo que o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento está contido nesse processo da segunda vinda. Ao Jesus vindo, a igreja indo e as coisas acontecendo. Agora, como vai acontecer o período de tempo de Jesus ser visto por toda a humanidade, a igreja, Jesus voltando, se encontrando nos ares com a igreja e levando a igreja para Israel, para assumir o reinado, porque o reinado do milênio vai ser um reinado visível, e aí eu entendo, porque o pré-tribulacionismo também é pré-milenista, e eu também eu entendo ser o milênio algo visível, algo que vai ser o estabelecimento do reino, porque entenda, o rei Jesus é rei para você, para o cristão, para quem está nos assistindo, que ama Jesus. Mas o rei Jesus é reconhecido no mundo, ele é reconhecido como um grande homem, como um grande líder, mas como rei, Senhor, não, o mundo não considera isso uma possibilidade, tem até um certo respeito, acho o nome de Jesus, acho ele um cara legal, né? Acho uma figura importante da história, mas ele é recebido e honrado como rei? Não é. Não entendem como. Então, o milênio é esse, porque a redenção ela ocorre em 3 estágios: a redenção do corpo, a redenção do espírito e a redenção da terra. A redenção do espírito é uma realidade.
Aquele que é uma nova criatura, seu espírito é redimido, nós somos redimidos, mas o nosso corpo ainda morre. O nosso corpo ainda vai morrer, porque há uma sentença sobre este corpo. Né? O pecado trouxe a morte. Este corpo precisa ser revestido, ou seja, desfeito e revestido de imortalidade. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, sim, o texto da ressurreição. Num abrir e fechar de olhos, que não é o arrebatamento, o abrir e fechar de olhos é a transformação desse corpo mortal em imortal. E aí, depois que o nosso corpo se tornar imortal igual ao de Jesus, nós nos encontraremos com ele. E aí, o que é o milênio? A redenção da terra. Serão 1000 anos, literal, onde Jesus e a igreja vai reconstruir o planeta, tornando o planeta novamente o que era o Éden. Por isso, redenção. Redenção, tem lá o nome no meio lá, Éden. O que é a redenção? Retorno ao Éden. Retorno ao plano original, que nunca deixou de ser outro senão o plano original. Não tem plano B. Sim, Deus não tem plano B, né? Então, Deus vai redimir a criação, os novos céus, cosmos, e nova terra, igual à terra, o Éden, não o Éden novamente. Entendeu? Então, assim, essa doutrina da iminência, ela particiona esse processo. A igreja sendo tirada, 7 anos, ao final, o pré-tribulacionismo, nós queremos Jesus, mas é fato que antes que isso ocorra, outros fatos terão que acontecer. Porque a dificuldade maior, entendeu, é aceitar que a Escritura ela tem uma ordem. Tem uma ordem. E a gente prega... Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela prega essa ordem de acontecimentos, ela prega, isso é fato, que nós temos que estar prontos. Você não tem que se preparar, você tem que estar pronto. E aí a gente vê a parábola das 10 virgens como um grande exemplo. Perceba que as 10 virgens dormiram. Sim, exatamente. Isso fala de quê? De um contexto de tempo. Sim, exatamente. Que ela é muito mal interpretada. Quem sabe? O foco ali não é quem é as virgens, não, o foco ali é a preparação. Estar pronto. Né? Estar pronto. Porque elas estavam aguardando, mas em algum momento elas dormiram. Tempo, ok. Não se sabe a que hora. E de repente veio e elas a metade estava despreparada ao ponto de não conseguir isso. Então esse tempo de preparo é para nossa vida hoje. Agora. Porque, exatamente. Hoje, eu não posso esperar Jesus para o dia 15 de março de 2032. O anticristo não se manifestou ainda. Então tá tranquilo. Mas você já percebeu que eu posso morrer, né? Porque o pré-milenista tem essa coisa. Sim. Não pré-milenista, mas o pré-tribulacionista pensa assim. Não pré-milenista, porque eu também sou considerado pré-milenismo clássico, né? Porque você tem o dispensacionalista. Sim. O clássico é o mais antigo, a visão mais antiga, né? O Spurgeon advogou a resposta dessa visão, outros tantos homens importantes na história da fé cristã. Mas você percebe que alguns já... Você deve ter ouvido falar isso. Se eu não for na primeira eu vou na segunda. Como se Jesus mas não tem arrebatamento de retardatário. Sim, né? Não há isso. A igreja vai subir junto e vai entrar junto, ela vai estar junta. Sim. Não tem essa coisa, peraí, não vai ter alguém ficando... Sabe? Porque a ideia é que se tem o seguinte, né? Na visão pré-tribulacionista, com todo respeito, Jesus vem e secretamente leva o povo. Aí é aquela história, cadê meu filho, cadê minha mãe? Estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Má interpretação, de repente pode trabalhar isso aqui. Muito mal. E aquela pessoa que está tomando banho, de repente foi embora. O cara que está dirigindo o carro foi embora. As pessoas que ficarem... A visão é essa. As pessoas que ficarem já começarão na tribulação. Isso. Já começarão no desespero. Aí o anticristo vai assumir o trono e começar a governar. Exatamente. E cadê o povo? Tem até uma musiquinha. Onde está aquele povo barulhento? O povo foi embora. Né? Não está mais aqui. Né? Aquela musiquinha que a gente já ouviu bastante. Onde está o povo barulhento? Então o povo não foi. Não tem mais crente na terra. Os crentes sumiram. E a terra ficou aqui, as coisas estão acontecendo.
E ao final desse governo do anticristo, Jesus volta com a igreja para arrebatar os que ficarem. Porque passaram na segunda fase. Os que passaram na segunda fase. Daí se cria a ideia da primeira chamada, vamos dizer assim, e da segunda chamada, né? Da primeira chamada e da segunda chamada. Porque o pessoal que ficou aqui está sofrendo, realmente eu reconheço a Jesus, e a partir daí eu vou ser fiel até a morte, inclusive defendem os adeptos a essa teologia, que essa tribulação é exclusiva para os judeus. Não exclusiva, para né? Israel O termo não é esse. consertar, Mas exato, ela é voltada para Israel, para que Israel viesse a reconhecer. Eles citam ali, muito lá Zacarias capítulo 14, capítulo Jesus pisará 12. no monte e tal, pisou os pés no monte e tal, ali fala do Armagedon. Então, essa teologia, ela gira nesse sentido aí. Então, por isso que as pessoas falam, eu vou na segunda, tem que resolver algumas coisinhas aqui ainda, Jesus, pode ir, daqui a pouco eu tô lá. Entendeu? É mais ou menos isso aí que o pessoal pensa e defende. Eu até entendo, assim, tem muita gente séria, tem muita gente que estuda, tem irmãos que se debruçam sobre esse tema, falam sobre esse tema, estudam. Só que na construção da teologia pré-tribulacionista, você tem que juntar muitos textos ao ponto de dizer isso aqui não é isso aqui, aquilo ali não é aquilo ali, e você acaba fazendo muita força para dizer algo que é simples. Numa leitura simples, você consegue perceber isso. Por exemplo, nós lemos ali em Mateus, o único texto que nós lemos aqui, mas depois a gente pode até deixar os textos, a gente falou alguns textos, né? Jesus mesmo fala, logo após a tribulação daqueles dias. Aí você vai para o texto de Tessalonicenses. Paulo fala que Jesus não virá sem que antes aconteça tal coisa. Então você vê que os textos eles são muito claros. Isso. Não, Jesus não vem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado. Aí você vai para Apocalipse, quando ele fala que todo olho o verá. O mesmo Jesus que o viste subir, é ele que vocês vão ver descer. Então aí você fala, não, mas isso aqui é Israel, isso aqui é a igreja, isso aqui é Israel. Sendo que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus tem um povo só. Né? Deus tem um argentino, tem um brasileiro, tem um americano, tem um canadense, tem o africano, é um povo. Não tem aquela turminha ali de Israel. Não tem distinção. E agora nós somos um povo, mas tem um trato com eles diferente? Não. Não tem separação. Todos nós precisamos de Jesus da mesma monta. Da mesma maneira. Sabe? Então, dobrar o joelho, Jesus salva o pecador arrependido, independente da sua nacionalidade. Porque essa questão de nacionalidade, a gente também trabalha muito isso, né, pastor? Judeu é samaritano, eu posso ou não posso? Deus tem... Não, sabe? A porta está aberta, véu se rasgou, o acesso foi liberado. Então, todos nós, sem exceção, nós podemos sim. Entrar no Santo dos Santos. Não tem mais aquela restrição. Não tem mais o véu. E é interessante, né? A gente cansou de dizer o seguinte, que o rasgar do véu, do alto a baixo, e tem a ver com a salvação vindo de Deus para o homem, e não de um homem para Deus, mas assim, né? Não é algo vindo do não é do homem, não vem do homem. Não é de baixo para cima. Mas ao abrir, muito mais do que nós adentrarmos, é Deus sair daquela estrutura. Sim. Entendeu? Não está mais condicionado aquilo. Não está condicionado aquilo. Porque é o contexto de que a gente vai perceber da fala de Jesus para a mulher samaritana. Não é ser nesse monte. Ela estava preocupada com o lugar, né? Onde eu tenho que ir? Deus busca os verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Sim. Quebrando as amarras do sistema religioso. Com relação ao texto que a gente até citou aqui sobre Mateus, sobre os dias de Noé, quando você vai lembrar Ló, assim será como nos dias de Noé, está falando dali do que? Do dilúvio. Está falando de juízo. Sim. Não está falando de arrebatamento, está falando de juízo.
Até porque E Ló a mesma coisa. sim, Tá falando até juízo, porque Sodoma e Noé Gomorra. foi deixado. Quem foi levado foram os que Então, morreram. o contexto de ser levado É o é o inverso. juízo, é o inverso. E eles pregam exatamente o contrário. Né? Porque Quem foi a gente levado tem que e quem foi entender o deixado. contexto. O que Jesus está falando? Ele está falando de arrebatamento? Não. Está falando de juízo. Sim. Dois estarão na cama, um será levado, outro será deixado. Sim. O que será deixado É o preservado. Sim. Perfeito. Porque o contexto, você tem que entender, não pegar solto. E isso é muito ruim, porque gera uma teologia que tem uma hermenêutica forçosa. E aí, e assim, eu vou fazer as minhas palavras do que você disse. Há muitos pontos convergentes e a gente tem que olhar para esses pontos. Porque há irmãos sérios, sinceros, gente da melhor qualidade de caráter, homens de Deus, que são pré-tribulacionistas, que são amilenistas. Né? Então, assim, a gente vai entendendo os conceitos e o contexto por causa do estudo, por causa daquilo que a gente vai fazendo processualmente. E a gente escolhe, entende ter uma visão, não é melhor ou maior, mas aquilo que a gente consegue perceber que se coaduna com a Escritura. Né? Mas se nós analisarmos os pontos que são convergentes, são maiores. Sim. Porque, por exemplo, de todas as escolas que interpretam essas passagens, só tem uma que destoa de todas, que é o preterismo. Sim. Que a palavra pretérito significa passado, né? Ou seja, que diz claramente que eles chamam de escatologia consumada, que diz que tudo já se cumpriu, inclusive a volta de Jesus. Sim. No ano 70, né? Que seria no ano 70, que ali seria algo juízo especificamente, e que todo aquele texto de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, seria para Israel pura e simplesmente para eles. E aí eles entendem que já houve a grande tribulação, Jesus já voltou, isso tudo no período de juízo da destruição do templo no ano 70. Então, esta visão, ela realmente é muito forçosa e destoa de todas as outras. Talvez essa sim seja a mais questionável. Agora, o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, tem pontos de divergência, sim, mas há muitos pontos de convergências e há irmãos sérios que advogam essas visões. Entendeu? Então, a gente tem que entender o ponto que converge. Agora, é óbvio, e aí, obviamente, o que eu digo aqui tem a ver com uma pesquisa pessoal, né, de leitura, de estudo. Quando eu dou aula, né, às vezes a gente pega um material que está focado na visão até, às vezes, da localidade. E a gente, por isso que... Sim, a igreja é pré, né? Nossa igreja é pré. E aí a gente tenta explicar as duas para poder trazer um ponto de... É como, por exemplo, falar de soteriologia, doutrina da salvação. Você tem dois postulados que caminham de forma igualitária na história da cristandade. O postulado calvinista e o postulado arminiano. Sim. Soberania e liberdade humana. Sempre foi uma discussão. Não sou eu agora, no século XXI, que vou resolver esse imbróglio. Porque se não foi Pelágio e Agostinho de Hipona no século IV não conseguiu resolver, né? E depois, logo em seguida, Calvino e Armínio, não vai ser a gente agora, no século XXI, que vai tentar. Sim. Então, a gente abarca tudo isso. Entende? Eu considero pontos positivos nessas duas visões. Porque eu gosto muito da história da fé cristã, porque você vê coisas fantásticas que acontecem. Por exemplo, duas grandes figuras da história da fé, homens de fé, heróis da fé, Spurgeon e John Wesley, foram contemporâneos e eram homens piedosos. Um calvinista e um arminiano. Sim. E assim, essa questão de você estar pronto, ela é para os nossos dias hoje. Não é o que a Bíblia aponta. Porque, como eu falei aqui, né, eu posso estar esperando Jesus para 2032 e morrer ano que vem. Vou morrer aí Jesus ano. voltou para você. Exatamente. Porque, e eu negligenciar, né? meu Senhor demora para vir, sabe de uma coisa? Eu vou viver porque a volta de Jesus ela ocorre dessas duas formas. Sim, né? perfeitamente. Sem número 20. Jesus está voltando para muita gente a todo instante. Né? A todo instante. E aí a questão pode ser essa volta e pode ser a outra.
Então, uma ou outra, as duas vão acontecer. Uma tem acontecido sempre, né? E pode acontecer a qualquer instante para uma pessoa. E aí é o encontro né, com ele. E tem a volta, onde A volta gloriosa. a gloriosa, né? onde todo olho verá, né? todo olho verá. E assim, eu tive uma. É bom contar, porque experiências são sempre bom, são coisas edificantes. Eu tive duas experiências muito interessantes com relação a essa questão, porque assim, quando você vai estudando, vai falando a respeito, esses assuntos acabam ficando dentro de você e vai te consumindo positivamente falando, né? Não é algo que faz mal, é algo que faz bem. E uma certa feita, isso à noite, eu dormindo, eu tive o sonho, literalmente, assim, foi até interessante que foi naquela onde é o Shopping Nova Iguaçu, na Pedreira, Sim. aquela montanha caía, literalmente. E eu ouvia no sonho, eu estava olhando para cima e eu ouvia gritos do meu lado, gritos aqui, pessoas correndo, mas eu não olhava para isso. Eu olhava para o alto. Aí eu vi um cavalo saindo dos céus, uma luz imensa. E essa foi uma das visões. A outra, mesma situação. Gritos, pessoas correndo. E quando eu comecei a cantar. O rei está voltando. Eu não canto, gente, eu não canto. A minha voz está com a rachada. Nem no chuveiro. Nem no chuveiro, tá arriscado. Minha esposa mandar eu sair de Ligar casa. a luz, né? Ligar a Outra vez, luz, fechar o registro. E eu comecei a cantar, o rei está voltando, e eu me vi subindo. E aquela sensação do sonho é interessante, parece que você está subindo mesmo. E eu acordei, e foi interessante que eu acordei, sentei na cama, olhei para o lado e estava chorando, e aquilo foi tão real. Eu falei, que bom, gostoso sonhar isso, né? Mesma coisa, não vi o rosto de Jesus, nem nada, mas vi uma luz, vi um cavalo saindo das nuvens e ele montado no cavalo, e vi um caos, mas um caos ao lado. Assim, porque a volta de Jesus para a igreja será maravilhoso, mas para o sistema, é o que a Bíblia diz, será horrível, será dias terríveis. Juízo vai acontecer. E o Antigo Testamento chama esse dia de o dia do Senhor, não é algo bom para o sistema, não é algo bom para a presente ordem de coisas e para os ímpios, é bom para a igreja, porque é o encontro do noivo e da noiva, mas ele não vem mais como um meigo carpinteiro de Nazaré. Sim. Ele vem como o Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus. Vem como um leão. Leão. Ele vem como juiz das nações. Sim. Por isso que eu vejo assim, e é uma outra ideia dentro do campo da escatologia, porque não tem sentido a igreja passar pelo juízo final se Paulo diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se Jesus na cruz recebeu os nossos juízos, nossa punição foi lançada sobre ele, a igreja não passa como objeto de juízo no juízo final. A igreja participa do juízo final de outra forma. Sim. Porque o juízo final não é para a igreja, é para todo aquele que não foi achado no livro da vida. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é juízo, outra coisa é tribulação. É a tribulação. Porque a ira de Deus, nós vamos escapar. E essa é a ira de Deus. Sim. A ira de Deus tem a ver com juízo. A ira de Deus foi aquilo que veio sobre Jesus, que ele disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É o cálice da ira. O que é a ira de Deus? É a segunda morte. É o afastamento total de Deus. É o juízo. E esta sim, nós fomos livres. Esta igreja não vai viver. Porque não tem sentido. Se você é uma nova criatura, passar pelo juízo. Porque eles confundem juízo final com o tribunal com o tribunal de Cristo, do bema, de tribulação, de galardão. Ali vai ser uma outra situação que tem a ver que todo aquele que estiver participando das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo, que tribunal ali não no sentido de juízo, é no sentido de ver qual foram as motivações das obras e presentear a igreja com galardão. Então, quem estiver participando disso já está salvo. É uma outra fase, né? É uma outra fase. Tem a ver com a igreja. Agora, o juízo não. O juízo tem a ver com o mundo.
tem a ver com o sistema. É geral. Mas a igreja foi julgada onde? No Calvário. Então nós estamos o jugo debaixo. para a igreja. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo. A doutrina de Paulo, a doutrina, aquilo que Paulo deixou escrito e que é a base doutrinária para a igreja estudar esse assunto, soteriologia, né, regeneração, salvação, está claro ali. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Não há condenação para a igreja nesse sentido. E a condenação que Paulo está falando ali é a condenação do juízo. Né? Então, quando eu digo assim, não, porque há uma vertente teológica no campo da escatologia que diz que todos comparecerão diante do trono para ser julgados, inclusive a própria igreja. Olha, Deus vai julgar a noiva de Cristo? Aquela que vai ser a esposa? Já julgou, né? Sim. No Calvário. Então, Sim. é muito complicado pensar assim, como algo plausível segundo a própria teologia bíblica. Não fecha isso. O juízo é sim para o ímpio, para todo aquele. A condenação é para Satanás e os seus demônios, os seus anjos, a Bíblia chama de anjos, né, os demônios, e todo aquele que não foi achado no livro da vida. Não é a igreja. Pastor, uma coisa que muito me inquieta, de tudo que nós falamos aqui, eu fico fico pensando aqui uma coisa e gostaria de ouvir a resposta do senhor, eu e todos aqueles que estão nos assistindo. Essas divergências de doutrinas, de pensamentos, que muito é espalhada por aí, doutrinas que são contrárias às escrituras, Sim. como, por exemplo, esse tema escatológico, né? A escatologia. Por que essa divergência toda de doutrina, de pensamento? Onde está a crise aí? Porque não está certo. Não tá, na minha visão, deveríamos estar alinhados a uma só doutrina Um pensamento bíblica, só, né? um só pensamento, alinhados. Independente de congregação, Há alguns fatores, de né? países. Onde está a crise aí? No ensino? Eu acho que a crise é o ensino, pura e simplesmente é o ensino. A gente conversava antes de comer, né, Sim, em off bastidores ali. Sim. Do maior desafio da igreja é voltar à essência no que tange o estudo da Escritura, de forma sistemática. Porque isso é danoso demais para a igreja. Então, por exemplo, quando eu comentei que uma igreja que ficou 3 anos estudando 2 livros da Bíblia, do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, de forma sistemática, a tendência é que essa igreja cresça de uma maneira muito salutar, muito saudável. Ruminando mesmo, né? E madura. E agora mesmo a igreja está fazendo um trabalho de estudo do Evangelho de João há 4 meses num capítulo só, até o capítulo 6. Não consegue ali, vai explicando, esmiuçando e extraindo o que pode e aplicando e trazendo o fator histórico para quem, como foi escrito, por que foi escrito da forma que foi. Isso traz para a igreja maturidade. Isso forma uma igreja o quê? Madura, experiente, conhecimento. Né? Conhecimento traz liberdade. Sim. Então, quando o líder tira bíblico, isso, né? ele pode ter várias intenções, e às vezes não são intenções errôneas no sentido de ilicitudes. Talvez por não ter uma preparação consubstanciada na verdade, na Escritura, e aí ele não consegue, porque você só pode passar aquilo que você de alguma forma recebeu. Sim. Entrega o que tem, né? Ou então por causa de um modismo, de um modelo aplicado, de um crescimento que pode parecer mais rápido, mas extremamente sem estrutura de profundidade. Então é um crescimento de moda, de modelo momentâneo. Está dando certo, eu vou aplicar. Gerando uma igreja frágil. Pode ser uma igreja extremamente tecnológica, moderna, mas
um ensino fragilizado. Se você tirar a Escritura e, sobretudo, tirar Jesus do centro da hermenêutica interpretativa, da exegese, essa igreja tende a crescer de forma problemática. E, infelizmente, Isso é o que líderes você tá mal vendo. intencionados têm se aproveitado dessa ignorância. Isso. Então, assim, a igreja pode ter Sugando. tudo. Ela pode ter um ministério de louvor abençoado, ensaiado, pode ter uma estrutura de divulgação, usar todos os Tecnologia atributos de da ponta. tecnologia que está à nossa disposição. Porque eu não Ferramentas, consigo, né? por exemplo, imaginar Paulo hoje andando a cavalo para pregar o evangelho. Ele poderia, Sim, sim, né? Ele estaria, claro. né? Então, assim, mas o púlpito precisa ter ensino, porque o púlpito é didático, ele direciona vidas. Precisa ter ensino salutar, maduro, direcionado pelo Espírito Santo, mas com conteúdo. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje em muitos lugares? Abolir o estudo bíblico. Faz um culto puro e simples. E eu fui forjado na escola bíblica dominical. Eu acho que vocês também. Eu lembro de sentar assim, na época, com um bloquinho na mão, a Bíblia e um caderno e uma agenda e ficar olhando assim. Ó. Pastor falando, escrevendo. A Bíblia é a Bíblia. Aquela vontade de aprender. A gente não vê isso hoje, porque essa geração está acostumada muito rápido. Você coloca alguma coisa mais profunda, não tem mais paciência. Então, os cultos hoje é fast food. Como a gente estava conversando nos bastidores. Né? Reuniu o movimento. Movimento e acabou, tal, e casa. vambora. Pergunta qual foi a mensagem. Nem lembra. Nem lembra. E isso está acontecendo. Porque esse tipo de assunto aqui tem que ser ensinado de maneira clara, no sentido buscando o entendimento, mas de forma criteriosa, com calma. Ninguém Esgotando está o querendo assunto, chegar... Né? O Jorge costuma dizer. Ali, ó, o assunto. esgotando, com paciência, abrindo oportunidade para as pessoas tirarem suas dúvidas. Como a gente fala, leva tempo e dá trabalho. Dá né? trabalho, mas isso Verdade. aqui é o bom alimento. Porque, veja bem, de vez em quando, comer um miojo é até legal. Né? Mas não alimenta. Sim. Vai ali resolver um problema ali naquele momento que você está atarefado. Mas em comer todo dia, não dá, né? Você Tá precisa fraco. comer um feijãozinho, Vai ficar né? desnutrido. É o Uma feijão, carne como seca. diriam os antigos, é o feijão arroz que dá sustância. Um arroz, feijão com disco voador, né? Vocês Os ovos, fazem, os ovos. Sim. Um disco voador, um arrozinho com feijão, um bife, não é isso? Sim. Sim. E trazendo para o campo espiritual é a mesma coisa. Isso é super importante. Palavra, conhecimento. E assim, interessante que hoje nós temos a possibilidade de acesso que os nossos irmãos do passado não tiveram. Né? Ferramentas. Ferramentas. Por exemplo, O curso à distância, como a gente um estava curso à conversando. distância, o que vocês estão fazendo, um podcast que se propõe a trazer elucidação, conhecimento com várias pessoas, com vários amigos, irmãos, que vai trazer um assunto bom, que vai trazer conhecimento. Sim. Isso é uma maneira de usar, Alcançando muita né? gente. Alcançando muita gente, usar a instrumentalidade da nossa era, dessa era, positivamente. Sim. Agora, eu não posso, por exemplo, eu vou a um culto, vou prestar a adoração a Deus numa reunião com os irmãos, e chegar lá e ver toda aquela parafernália, e na hora do evangelho, na hora da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o evangelho, ouvir a pregação, você não tem um conteúdo. As pessoas lêem um texto, fechar, assim, de ligar, porque hoje nem abre a Bíblia, né? Liga aqui, ou então... E fala um monte de coisa sem sentido, às vezes. Certa feita eu fui visitar, eu não vou falar, obviamente, o nome da denominação, que é desse modelo mais Moderno. Churchill, né? Igreja parede preta. Eu não tenho nada contra. Pode pintar a parede de roxo. Contanto que o evangelho seja pregado, né? Então, toda a estrutura. E eu fiquei até assustado, porque quando eu cheguei, minha filha era um pouquinho menor, e eu baixei um aplicativo que do culto eu via minha filha na sala das crianças.
ela recebeu... Ficou até meio assustado, né? Eu falei, meu Deus, high-tech, daqui a pouco vai vir um diácono voando aqui, assim. Entendeu? E algumas coisas eu percebi. Número 1, uma igreja com muitos jovens e eles... aquele estereótipo totalmente diferente. Lá em cima, né? Poucos idosos e o culto. Um som de primeira, tudo escuro. Não dá para falar aquela coisa, olha para o irmão que está do seu lado, porque você não vê o irmão que está do seu lado. Na hora da palavra, eu falei, louvor extremamente ensaiado, um louvor muito assim, aí a gente percebe, a gente começa profissional, mas centrar assim, os louvores, as músicas, ora exaltando a Cristo, ora falando dos problemas do ser humano, fizeram essa intercalada. Sim. Vamos ouvir a palavra. Falei, agora vamos ouvir a palavra. E, para minha surpresa, a palavra foi uma palavra sobre redenção. Eu falei, que maravilha. Aí Deus falou assim. Aí, na hora, eu falei, pode não servir para você, meu filho, mas serve para muitos. Serve para essa geração. Existem várias necessidades. Então, é radical da nossa parte achar que a igreja... Não, tem igrejas modernas, tecnológicas, mas que a palavra está sendo pregada. Ótimo. Porque talvez aquele jovem que está ali talvez não se adaptaria no modelo mais tradicional. Mas ali ele está se sentindo incluído. E eu achei engraçado, porque eu perguntei à minha filha, e aí, filha, como é que é a salinha? Pai, eu gostei, então, mas brincaram muito, quase não passei na salinha. Então, eu falei, você gostou, filha? Não, pai, eu prefiro... Ela falou, eu gostei, mas... Então, assim, minha filha já teve, na época, essa percepção. Para mim, foi um choque. Mas eu pensei, peraí, qual é a estrutura da igreja? O que eles têm feito? É uma igreja que está envolvida nas missões? É uma igreja que prega a palavra? Tá? E o pastor pregou no dia. Foi uma visita que eu fiz no curso do domingo. E pregou o evangelho. Falou sobre redenção, falou sobre a palavra, citou um texto, usando um texto de uma das cartas de Paulo, pregou o evangelho. Então, na hora, foi um choque para mim, mas serviu. Então, não são todas. Mas me preocupa quando, mesmo aquelas que de alguma forma não têm essa estrutura modernizada, mas tem ainda uma tradicionalidade nas estruturas, mas o evangelho deixou de ser pregado. Aí me preocupa. Sim, aí que seria o problema. Né? Porque é isso que tem acontecido também em denominações mais tradicionais. O evangelho está sendo tirado e colocado o homem no centro do processo. Isso é sinal do tempo. Porque se não há pregação, não há conversão. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e se não houver conversão, não houver pregação, não haverá conversão. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Isso, texto você vê, né? Veio aqui e falou, o Espírito Santo falou, vamos mandar para ele. Como ouvirão se não há quem pregue? É verdade. Então, esse fenômeno que você falou no início tem a ver com essa coisa. Crise no ensino. Crise no ensino. A gente já falou aqui Crise em no outros ensino. podcasts sobre isso. Crise no ensino. Aliás, assim, a cultura brasileira é muito complicada, porque a nossa cultura é uma cultura que foi ensinada a não buscar o conhecimento. Porque a liberdade vem através do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso a gente pode ampliar para tudo. Ampliar para tudo, não é só no sentido religioso, bíblico. Eu estava em uma condução esses dias, transporte público, eu saquei um livro e comecei a ler durante a viagem. Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Claro que não. Eu fiz um 360. 360 é ótimo. Não vi um livro na mão de ninguém, só celular. E assim, você quer ver uma coisa? Óbvio que nós estamos presos a essa realidade hoje. Aqui se faz tudo, né? Eu, particularmente, não gosto de ler PDF. Eu gosto de ler livro físico. Eu também sou assim. Se tinham pessoas ali lendo o livro físico... Mas sabe o que eu acho assustador? Por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos aqui numa mesa, num shopping, ou num local, num restaurante, e estivéssemos conversando. Para nós seria muito normal a gente, mesmo com o celular, se deixar de lado e conversar. Sim.
Essa geração não. Eles ficam um do lado do outro, conversando entre si pelo celular. Loucura. Eles não se olham. Isso eu falo bastante. Tem alguns adolescentes lá em casa que Né? eu bato muito isso. Tá do lado. A gente está até indo para um outro caminho, mas assim, é uma geração que não se relaciona, sabe? No relacionamento físico, eles têm muita dificuldade. Inclusive, é até o tema do nosso próximo pod. O camarada é um psicólogo que vai falar sobre isso, as telas, né? As telas desde o pequeno. Mas percebe que os assuntos eles se interligam. Sim. E isso que a gente tem falado aqui, está falando agora, tem a ver com o sinal do tempo? Sim. E que tem a ver com a volta de Jesus? Sim, Tem claro. a ver. Não, eu estou te falando. Então, aí você vê cada vez mais fragilizado, cada vez mais distante. E isso reflete, porque a igreja é uma partícula da sociedade. Sim. A pessoa tem 5 mil amigos no Facebook e não tem só. que... Eu até brinco com eles. Na minha época, quer falar comigo, vai no portão. Que época boa, né, João? Tem 200 mil seguidores no Instagram. Mas não consegue. Na rua Instagram, não fala com ninguém. Na rua não fala com Não é ninguém. amigo de ninguém na vizinhança. Entendeu? Então, vai no portão. Mas é um sinal do tempo, claro. Engraçado, de quebra de... Passa na rua, não dá um bom dia pra ninguém. De quebra de relacionamento. É verdade. Pastor, a conversa está muito boa, mas a gente tem hora. Ai, a hora, a gente tem hora, né? A hora voa, Eu sei que a hora voa, sei que o papo... Assim, é óbvio que a gente não conseguiu esgotar tudo, né? Mas eu penso Parte que dois, a gente pode um dia fazer a parte 2. Podemos, com certeza. E aí, obviamente, pontuar o que vai ser falado na Claro. parte 2. Porque, como disse, é um assunto que... Sim. É muito abrangente. Dentro né? de um curso, num seminário, por exemplo, num nível bacharel, você estuda isso aqui em 8 aulas. Em 8 aulas. Deveria ser em 8 aulas. Na prática, pela boa parte, usa o 8 aulas. Mesmo assim, ainda falta, deixa muita coisa fora. Tem muito material, né? Muita coisa. Tem muitos outros muitas assuntos vertentes. ligados. Como a gente acabou de finalizar. Agora, eu quero só deixar aqui até como uma orientação Eu abri o espaço agora. para quem quiser começar a estudar sobre esse assunto. Porque quando a gente pensa assim, eu vou estudar sobre a volta de Jesus, já pensa logo em Apocalipse. Né? E Apocalipse nada mais é do que a palavra Apocalipse significa revelação. Sim. Não é aquela coisa de Hollywood, não. É escondido, é revelado. Né? É revelado. É aquilo que Deus mandou Daniel encerrar em selos, mandou João revelar. Então, a mesma visão. O que Daniel viu da terra, João viu do céu, a mesma visão. Em arrebatamento. Então, assim, é impressionante, né? Como os livros se conectam. Mas, voltando, quer fazer um estudo sobre esse assunto, comece pelo aquilo que Jesus disse sobre isto. Então, pega lá Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, começa a ver o que Jesus falou sobre a volta dele mesmo. E aí, depois, para onde eu vou? Aí você pega as cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí sabe o que você faz? Vai no Antigo Testamento. Que o Espírito Santo vai mostrar Jesus em diversos textos proféticos que têm correlação com esses textos. Porque Jesus, nesses textos, cita livros como Ezequiel, Daniel. Aí você pega o livro de Daniel. Qual é o contexto do livro de Daniel? O futuro das nações. E o livro de Ezequiel? O futuro dos judeus. Todos esses livros são falados, passagens, contextos que Jesus vai e repete no Novo Testamento. Aí você volta para o Novo Testamento e vê lá. Aí sim, o Apocalipse. Porque o Apocalipse é o futuro da igreja. Formando assim um arcabouço profético. Aí sim, você vai começar a ter um entendimento mais amplo desse assunto. Não vai direto para o Apocalipse, não, porque parte do livro do Apocalipse é simbólico. Tem símbolos. Por trás do símbolo tem uma mensagem, mas você não vai entender. Que mulher é essa montada na besta, com coroas na cabeça? Que animal é esse simbólico aqui? Está apontando para quem? Então você precisa fazer a coisa paulatina, com calma.
Porque você vai ver aquilo ali, você vai se assustar. Mas o que é isso? O João estava louco quando escreveu isso? Não. Por trás daquilo ali tem uma mensagem. Por trás daquilo ali tem uma revelação. Quem quisesse estudar com o senhor, pastor, onde o senhor dá aula? Então, Seus contatos, né? O espaço está aberto. Então, eu sou professor já há algum tempo da FASTEF, né? E a gente tem polos aqui em Nova Iguaçu, polos em Miguel Couto, e eu sou lá no seminário, eu sou o titular da cadeira de escatologia, né? O pastor Eduardo me botou nisso. E eu até brinquei com ele, eu falei assim, eu vou falar sobre escatologia, mas não vou falar a apostila não, porque a apostila só está com um lado, eu vou falar sobre todos. Não, pode ficar à vontade. E lá a gente fala. Então tem polos em Nova Iguaçu. Você pode entrar aí na internet, botar FASTEF. Quer tem perguntar, sabe o telefone? De cabeça, De cabeça não. Eu não tenho assim de cabeça. Mas você pode entrar. É FASTEF. FASTEF. FASTEF, né? Sim. TSF, FASTEF. E aí você lá vai poder. Tem lá digita lá no Google, FASTEF, vai aparecer os números. E você pode entrar lá, tem foto. Tá aqui. Tá aí, conseguiu? FASTEF. Aí. FASTEF oficial. Isso. Dá para focar aí, William? Aí. FASTEF oficial. Certo. Aí lá a gente ministra aula não apenas de escatologia, mas teologia Curso completo de teologia, né? teologia, no nível avançado, no nível bacharel. E é isso. E assim, eu pretendo voltar a fazer algumas coisas a nível online, né? Com esse tema. Ainda não estou tentando ver Lives, que seja lives, estudos. Eu fiz já estudo sobre Romanos, versículo por versículo, Hebreus, Gálatas. As cartas de Paulo quase que todas foram. E eu estou pensando em fazer, porque aí sim o livro de Apocalipse seria um pouquinho mais, demandaria mais tempo. Sim. Mas como a gente está no momento, como foi falado no início aqui, de término de curso de Direito, preparação de apresentação de TCC, o tempo fica realmente um pouco escasso, que é muita coisa. Entendi. Mas brevemente a gente vai voltar a fazer isso. Assistam dos próximos capítulos. Assistam a cena dos próximos capítulos. Eu tenho certeza que a gente vai ser bem. Eu tinha lá, eu denominei isso como Projeto Candeeiro. Iluminando a consciência, porque é a consciência, né? É o conhecimento. E é isso. Eu agradeço muito por ter estado aqui. O carinho de vocês. Que Deus abençoe. Que possa ter sido bênção na vida das pessoas. E que brevemente a gente, quem sabe, vai estar aí junto aí. Com certeza. Vamos Na segunda fase, a parte 2, que ainda ficou algumas coisas. Vamos sim. Considerações finais, Douglas. Pastor, considerações finais. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Com certeza, né? Como o Jorge disse, temos horário. E foi uma honra. A honra foi minha, com certeza. Uma alegria, uma satisfação imensa em recebê-lo, tá ouvindo esse conteúdo aí. Tá, como a gente sempre fala aqui em todo término, o nosso objetivo é trazer conhecimento, trazer verdades para nossa edificação como igreja, abençoar nossos seguidores, os nossos aqueles que nos acompanham, que acompanham nossos conteúdos, para que nós juntos viemos a crescer. Amém. Na graça, no conhecimento do nosso Deus. E receber o Senhor aqui é uma alegria imensa. Muito obrigado. Alegria recíproca. Obrigado por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Deus abençoe o Senhor, Amém. seu ministério e sua família. Igualmente, irmão. Sucesso sempre. Vocês também. Amém, pastor. Faço minhas as palavras do Douglas, né, que o irmão continue sendo essa bênção aí. Obrigado, querido. Se sabe que foi uma luta a gente concluir esse estudo, mas é Deus na frente, né? Não é uma frase feita, mas é uma verdade, né? É fato. Deus sabe de todas as coisas. É verdade. E você que nos acompanha, curta, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações, nos ajude a produzir conteúdos como esse, conteúdos de relevância, de qualidade, que vão sim edificar muitas vidas, né? Você que nos acompanha aqui, compartilhe o nosso material para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser edificados pela palavra de Deus, assim como você foi edificado. Amém? Até breve. Com mais um episódio do Pode Mais Palavra, né? Palavra de Deus na sua vida.
Amém? Fique com Deus, Deus abençoe nosso pastor, Obrigado, queridos. Renato, feliz em abençoe. recebê-lo. Amém? Amém, Deus queridos. abençoe, está encerrado em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Nas paz. Valeu. Tamo junto.